E a palavra de hoje está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de 15 a 17 e de 20 a 26. A palavra de hoje ela fala para nós que naqueles dias Pedro levantou-se no meio dos irmãos e disse: Irmãos, era preciso que se cumprisse que o Espírito Santo, por meio de Davi, anunciou na Escritura sobre Judas, que se tornou o guia daqueles que prenderam Jesus. Judas era um dos nossos e participava do mesmo ministério. De fato, no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua morada, nem haja quem nela habite, e ainda, que outro ocupe o seu lugar. Há homens que nos acompanharam durante todo o tempo e que o Senhor Jesus vivia no meio de nós, a começar pelo batismo de João até os dias em que foi elevado ao céu. Agora é preciso que um deles se junte a nós para ser testemunha da sua ressurreição. Então eles apresentaram dois homens, José, chamado Barsabás, que tinha o apelido de Justo, e Matias. Em seguida fizeram essa oração: Senhor, Tu conheces os corações de todos. Mostra-nos qual desses dois escolhestes para ocupar nesse ministério e apostolado no lugar de Judas, no lugar que Judas abandonou para seguir o seu destino. Então tiraram a sorte entre os dois, e a sorte caiu em Matias, o qual foi juntado ao número dos 11 apóstolos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Irmãos, essa palavra de hoje ela vem mostrar para nós nesse dia de São Matias, no qual Judas ele morreu e era necessário ocupar o lugar de Judas. Aqui nós vemos na Bíblia o primeiro conclave da história da Igreja Católica. Como não acreditar numa igreja dessa? Como não acreditar que Jesus tem sustentado essa igreja? Aqui, Pedro, o qual Jesus confiou à sua igreja, o qual Jesus entregou as chaves do reino, ele conduziu esse momento. E ali todos estavam com ele, para que todos juntos pudessem escolher, por obra do Espírito Santo, quem ocuparia o lugar de Judas. E tinha dois nomes. Um era José, chamado Barsabás, que tinha um apelido de Justo, e o outro era Matias. Foi tirada a sorte, foi colocado na presença do Senhor, e eles fizeram a oração: Senhor, Tu conheces o coração de todos, mostra qual dos dois escolhestes para ocupar nesse ministério e apostolado o lugar que Judas abandonou para seguir o seu destino. Eles fizeram essa oração. Ou seja, eles tinham tudo sob controle, porque sabia que Jesus estava conduzindo essa barca que é a Igreja Católica. Então eles colocaram todos sob a proteção do Espírito Santo e pediu que o Espírito Santo pudesse conduzir aquela oração, aquele momento, aquela escolha, e não eles. É assim como nós vimos agora recentemente, o Papa Francisco, o saudoso Papa Francisco, faleceu e foi criado um conclave onde os cardeais se reuniram sem ligação nenhuma com o mundo, sem celular, sem telas digitais, sem nada, apenas com a palavra de Deus e o coração contrito a Deus, para escolher, para que o Espírito Santo escolhesse por eles quem seria o sucessor do Papa Francisco, o sucessor de Pedro. E ali foi escolhido
é o Papa Leão XIV, a quem está conduzindo a barca, que é a Igreja Católica. E nós precisamos a todo dia orar por ele. Assim como nós orávamos pelos seus antecessores, precisamos orar por ele, para conduzir essa igreja que é a Igreja Católica. E que essa cadeira jamais ficará vazia, mas que possa, pelo Espírito Santo de Deus, pela graça do Espírito Santo de Deus, ser ocupada por aquela pessoa a quem o Espírito Santo destina, a quem o Espírito Santo escolhe. E hoje nós precisamos orar sim pelo Papa Leão XIV, para que ele possa ser um homem segundo o coração de Deus. Que esse dia de hoje, dia de São Matias, nós possamos colocar nas mãos de Deus, por intercessão de São Matias, toda a nossa vida, nosso trabalho, nossa família, nossa saúde, tudo que temos e somos. Que Deus assim nos abençoe.